Bom dia, irmãos. Uma segunda vez, um pouquinho mais animado. Você está no ar-condicionado, já está no calor. Bom dia. Bom dia. Todo mundo aqui com a autoestima em dia? Vocês entenderam, né? Muito bom, gente. Muito legal ter você aqui, muito bom. Quem aqui é a primeira vez que não veio semana passada, está vindo na aula pela primeira vez? Quantos retornaram? Obrigado você que retornou, sinal de que você se interessou pelo tema, gostou, muito bom que você está aqui. Não vou mais, normalmente nas minhas aulas, como elas são temáticas e elas seguem em bloco, eu acabo precisando fazer muito tempo de revisão. Eu fazia isso em História da Igreja, mas agora você está vendo aquela câmera ali? Está sendo gravado o vídeo. Então vai ser disponibilizado pela turma da EBD, eles vão postar em algum lugar, não sei quando ainda, mas eles vão postar. E aí você pode assistir às aulas. Então a minha revisão ela vai ser bem básica, apenas citando o que a gente vai fazer. A introdução eu vou sempre repetir, que é importante a gente falar como é que a gente está abordando. São temas novos, temas que a maioria não teve muito contato, temas diferentes, inclusive dentro do próprio mundo evangélico do Brasil. Não se estuda muito isso. Não se estuda muito essa parte de história, essa parte de entender os problemas, essa parte das respostas que a gente vai dar à sociedade, porque nós temos uma cultura evangélica que fala do anti-intelectualismo evangélico, né? Defende um anti-intelectualismo, cria divisões, que é fruto da própria modernidade. Então, as coisas do Senhor são a igreja, é o que você faz aqui de domingo, e o nosso intelecto não tem importância, ele não foi salvo por Jesus. Isso, infelizmente, é o resultado do próprio mundo moderno que a gente vai estudar aqui. Então, nós temos 7 aulas programadas, e você vai perguntar, Lucas, cadê o nome das outras aulas? Eu falar, não tem o nome das outras aulas ainda. Como é que funciona? Quando eu termino a aula, aí a aula está pronta, eu olho para ela e falo, agora é o nome para isso aqui, esse negócio que saiu. É assim que a gente faz, é assim que a gente trabalha no método. Então não tem, só tem as datas, já tenho uma ideia do que eu vou abordar nas outras aulas, mas eu sempre peço a você que participa, às vezes você tem um ponto, você tem uma dúvida que você sempre teve, você fala assim, Lucas, ia ser muito bom se você pudesse abordar tal tema, se você pudesse falar sobre tal assunto, me procura, manda para mim, manda um WhatsApp na semana, fala alguma coisa que você sempre ficou e teve dúvidas. E aí a gente vem aqui e trata e aborda, mas ela vai seguir uma linha, né? A gente vai levantar problemas e para não deixar os irmãos no desespero da modernidade, a ideia é que no final das aulas a gente traga, então, qual que é o projeto cristão? Como é que a gente responde a esses dilemas? Quais ferramentas a gente tem para que isso nos ajude? Então, na aula passada, no dia 2 de fevereiro, o tema foi a Revolução Silenciosa, eu sou uma mulher presa dentro do corpo de um homem. Falei século XX. Os problemas que nós estamos. Foi uma aula mais filosófica, uma aula de problemas. Hoje eu vou dar um pulo para 400, 500 anos para trás. E ela vai ser uma aula mais histórica. E a gente vai fazer essas mesclas. Semana que vem vai ser mais histórico ou mais filosófico? Você vem para ver. Nem eu sei ainda, entendeu? Depende do feedback, depende do que eu vou abordar, depende do conteúdo que eu vou montar. Tá certo? Mas uma coisa importante, você vai falar, Lucas, filosofia. Você fala filosofia, tem gente que fala, isso aí não é anticristã? Filosofia não é uma coisa rival da teologia? E aqui dentro da aula eu tenho explicado o nosso projeto da filosofia reformacional, uma filosofia que vem da reforma. Tá? A minha base é ela para montar essas aulas. É uma filosofia que vem do movimento neocalvinista da Holanda, que estava lidando justamente com os problemas da modernidade. Vocês lembram quando eu acabei a aula passada aqui, citando Kuyper? E Kuyper falava que o modernismo não vai sossegar até que tenha feito o mulher-homem e um homem-mulher. E ele falou isso em 1898. Kuyper leu o seu tempo, ele estava atento ao seu tempo, ele leu e ele falou, isso aqui, essa filosofia, esse projeto moderno, que visa acabar com as diferenças, borrar as fronteiras criacionais que Deus estabeleceu, não vai sossegar até que a gente tenha feito um mulher-homem e um homem-mulher. Ninguém nem imaginava que isso ia acontecer. Provavelmente aqueles que ouviram Kuyper na Universidade de Princeton no ano de 1898
Ah, esse cara está exagerando, é uma figura de linguagem. Não vai chegar nesse ponto. Hoje que nós vivemos exatamente aquilo que Kuyper falou há mais de 150 anos atrás. Mais de 150 anos não, errei bastante aqui na matemática, vocês estavam indo na minha, tá? Aqui, ó. E o que acontece? E aí uma diferenciação do que é a filosofia cristã e a teologia. Elas são irmãs, estudam coisas diferentes. Então isso aqui é algo que eu vou sempre repetir, que é importante para você assimilar. Então a teologia, ela estuda a revelação especial, a Bíblia, o cânon, aquilo que você tem. E via e mexe, ela foca em doutrina, salvação, doutrina cristã. A filosofia cristã, ela olha para a criação. E ela começa a tentar entender a ordem do mundo. Como que a gente pensa. O que a gente faz. Então, a teologia parte unicamente da revelação específica ali, da Bíblia. Tá? A filosofia reformacional, ela está submissa à palavra. Então, ela entende a criação como ponto de partida, mas trabalha com categorias filosóficas próprias. Isso vai ficando claro ao longo das aulas. Bom? Ela nos ajuda a interpretar a cultura, a engajar a cultura. Lembra da nossa enquete semana passada? O que causou a queda das Torres Gêmeas? Agora vocês sabem, né? Mas eu coloquei, a gravidade causou a queda das Torres Gêmeas? Coloquei sim e não. Foi empate, 50% a 50% aqui na votação. E quem respondeu sim, eu falei, se eu tirar a gravidade, as Torres Gêmeas teriam caído? Não. Mas explica os atentados? Não. É da mesma forma que a gente fala, o problema da modernidade, o problema da revolução sexual é o pecado. É igual a gravidade que derruba a torre. O que causou? O que aconteceu na revolução do self que a gente viu, na mudança do pensamento, como a gente interpreta, como que a gente vê o eu, ok? Então, dado essa introdução que eu sempre vou falar, a gente vai mesclando. Hoje eu tenho 2 livros que me ajudaram na elaboração dessa aula. O primeiro é Os Deuses da Revolução, do Christopher Dawson. E aqui eu já vou entrar na primeira polêmica. O Dawson é um historiador católico. Lucas, você está usando a obra de um historiador católico, porque não teve protestante bom para fazer uma obra desse nível, até o momento. Então, depois a gente vai usar, depois a gente vai ter os holandeses que vão falar um pouquinho. E aqui um pequeno trecho, o livro da Monergismo também, A Sombra da Modernidade, falando ensaios sobre os antimodernos. Sempre a filosofia tem uma linguagem bonita, né? Mas pode deixar que a gente vai ficar... E a gente vai trazer tudo para um nível bem tranquilo. Hoje é uma aula mais de história, a gente vai lembrar conceitos, a gente vai voltar com a reforma, a gente vai falar um pouquinho de reforma e de contra-reforma. Então, na primeira aula, nós abordamos a modernidade e o resultado dela. Um período de transformação, secularização, individualismo, desconstrução dos valores tradicionais. Examinamos como essa mudança afeta a nossa visão de mundo e refletimos sobre o impacto. E aí eu falei para vocês, todo mundo, pode deixar, a gente está fora da modernidade. Eu falei, não senhor, a modernidade está no sangue de todo mundo aqui. Nós somos modernos na nossa forma de pensar. Nós já estamos contaminados, nosso conceito de felicidade, de individualismo, a própria opção de você estar escolhendo a igreja que você vai frequentar no domingo e da qual você vai ser membro, isso é um fruto da modernidade. Isso é um fruto da modernidade. Essa questão da escolha, você escolheu ser cristão e não muçulmano. Então isso aqui é fruto da modernidade. Mas eu quero começar a aula de hoje, agora oficialmente, depois de palavras introdutórias, mostrando essa reportagem aqui, que saiu há mais ou menos um ano atrás. E diz assim: França inclui oficialmente direito ao aborto em sua Constituição e anuncia que tentará a expansão do direito para a União Europeia. Toda vez que você olhar num portal de notícias e você vê a palavra França, a partir de agora, começa a olhar diferente. Você acha que o Brasil é o fundo do poço? Se a nossa sociedade, gente, ela é cristã comparada à sociedade francesa. Ela é cristã comparada. Quando você olhar a França, dá os 2 passinhos para trás e fala, opa, aí tem coisa. Você colocar aborto da Constituição do país como um direito constitucional, a Carta Magna,
de um país é a sua Constituição. Tem muito a ver com aquilo que a gente vai começar a olhar hoje. A França é o berço e a raiz de toda a secularização que a gente tem. A gente tem dois países que dá para sempre piorar. Nessa questão da secularização é a França, e na agenda woke, da pauta trans, é o Canadá. Então sempre existe dois países muito mais avançados em pautas desse tipo do que o Brasil. Tá bom? Então, quando você vê a questão da França e um país como a França, você fica atento. Tem coisa. No Brasil, uma pauta como o aborto não é nem aprovado pela maioria da população, não se consegue nem via projeto de lei normal, como uma lei comum no país. E na França eles colocaram isso aqui na Constituição. Para você ter uma noção da mudança de mentalidade. E aqui é bom trazer um conceito, antes da gente entrar, que é bom a gente fazer uma distinção entre o período moderno e o projeto da modernidade. Período moderno é quando a gente classifica a história igual você aprendeu. Idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Comporta eventos louváveis. Você leu o texto de Deuteronômio hoje? Você viu como é que os caras faziam na guerra? Cava um buraquinho, vai lá, faz número 2, tapa o buraco e volta. A modernidade nos livrou disso. Amém? Aleluia. Você tem vaso, saneamento. Né? Você vai lá, dá descarga, fica olhando para ver se foi e tá livre. Tá da hora. Modernidade. Nos livrou de muitos problemas. A gente vai ver que muitos dos frutos de liberdade religiosa, de liberdade civil que nós temos, também se deve a muitos filósofos da modernidade e as ideias deles. Então, o período moderno é algo, nós fazemos parte desse período. Nós estamos nesse período, nós fazemos parte desse período. Mas o projeto moderno, ele diz respeito a uma cultura, dentro desse período da modernidade. Ele é caracterizado pelo culto à novidade e um desprezo com tudo aquilo que vem antes. Deus, natureza e passado. O projeto moderno quer pegar, jogar fora e criar uma nova humanidade. Falar, a partir daqui agora é diferente. Por isso que ele é um projeto que a gente vai entender religioso. Ele propõe a criação de uma nova humanidade. Esse é o projeto moderno. Diferente do período. Ok? Se tiver dúvida, você levanta a sua mão, faz a sua pergunta. Marcos? Seria exatamente progressismo ou não? Você diz o progressismo moderno, agenda woke. A gente vai chegar nisso muito pra frente. Porque a agenda woke você tem são pautas ali de liberdade sexual que viram pautas políticas. E aí a gente tem um casamento na modernidade entre Karl Marx e Freud. E aí depois você vai ter esse reflexo da agenda woke. Aqui ainda é outra coisa que a gente vai ver. Aqui é período muito anterior. Mas tem a ver também, tá? Quando a gente vai para o período que a gente vai estudar hoje, você ainda não tem Marx, você não tem uma definição de esquerda moderna, né? E como é que a gente saiu da questão do Marx? Falava da galera que estava sendo explorada na fábrica. Como é que a gente saiu disso para a emancipação sexual? Como é que a gente sabe? Como é que virou essa esquerda hoje? Então isso tudo é mais para frente. Tá bom? Então, para a gente falar da secularização do Ocidente, foi um movimento que começou bem devagar. Foi indo, transmitindo para círculos mais amplos, até que chegou e conquistou posições chaves na Europa, influência social, intelectual. E esse primeiro movimento, nós estamos falando do iluminismo do século XVIII. E na história da modernidade, normalmente nós nos concentramos nas mudanças políticas, econômicas, trocas materiais. Mas a gente precisa entender que antes de tudo isso, houve uma trajetória intelectual, uma mudança de mente, uma transformação cultural que trouxe toda essa mudança política e econômica. E essa revolução intelectual, uma revolução nas ideias, que é o que tentam fazer hoje. Eu vou falar um pouquinho do que tem sido tentado fazer hoje em dia. Essa revolução intelectual que
é responsável pela nossa secularização. É um movimento que mudou o mundo. Era um movimento que muitas vezes era religioso, só que veio a ser antirreligioso em todos os seus resultados. E aí é que está a tragédia. Para vocês entenderem a nossa linha de raciocínio, a gente vai ver hoje o que é a Revolução Confessional. Século XVI, Reforma Protestante. É isso que a gente vai ver. Tem a ver com o tema da aula, com a provocação. Depois a gente passa por uma revolução de ideias. Até que tudo isso vai gerar a Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. E a cabeça de todos vocês cortadas, se vocês discordarem de mim. Porque é isso. É isso. Igualdade, fraternidade e liberdade que a Revolução defende. Até que eu corte sua cabeça. E essa revolução é mãe de diversas outras catástrofes que a gente viu aqui no futuro, no século XX. Então, a relação entre reforma e iluminismo, ela existe, mas ela é indireta. E a gente vai entender isso, como que funcionou. Primeira coisa, a gente precisa falar de uma revolução confessional. O que é a revolução confessional? Quantos aqui estavam, mais uma vez eu vou perguntar, estavam na minha aula de História da Igreja em 2023? Levanta sua mão. Ok, bem. Para a gente entender isso aqui, a gente precisa ter um bom conhecimento da reforma. E se eu for falar de reforma, eu fico só a aula falando de reforma. Eu vou falar algo bem simples, explicar um pouquinho do mundo ali atual. Se você tiver curiosidade, você fala, não, eu quero ser um aluno aplicado, são só 2 meses, eu vou. Então você pega no Spotify, procura, playlist da Jupiba, você consegue ouvir as minhas 2 aulas de Reforma Protestante para você ter um desenho do que é esse mundo, tá? E você consegue ouvir aqui melhor. Mas vamos mostrar o que a gente tem no século XVI. São 2 grandes forças, o Renascimento, as obras clássicas, autores sendo estudados nos seus próprios idiomas. E no medieval, como é que as pessoas liam a Bíblia na Idade Média? Quando elas liam, era em latim. Lembra? A igreja monopolizava o acesso à escritura. Elas não conseguiam ler a Bíblia no grego, não conseguiam ler a Bíblia no hebraico. Então, esse movimento cultural, Renascimento, foi importantíssimo para que a reforma acontecesse. Os reformadores foram o quê? Ler lá no original, pegou aqui no grego, opa, a Vulgata, latim, peraí, tem coisa errada. Tem coisa que não está batendo. Então, o movimento humanista, ele foi importante. Mas eles eram diferentes, eles eram inimigos, ao invés de aliados, e os seus efeitos na cultura da Europa foram totalmente diferentes. No Renascimento você tem as obras clássicas, autores sendo estudados nos seus próprios idiomas, e a Reforma Protestante, você tem um questionamento e uma briga pela pureza do Evangelho. O Renascimento transformou a Europa, transformou a arte, a literatura, as ciências, criou um padrão comum de educação, uma cultura que transcendeu as fronteiras, manteve uma tradição. A reforma, por outro lado, e aqui a gente romantiza a reforma, tá? 31 de outubro aqui desse ano a gente vai estar cantando Castelo Forte lá, falando dos 508 anos, acho, da Reforma Protestante. A gente vai estar cantando lá Castelo Forte, Martinho Lutero. Só que a reforma colocou a Europa em pé de guerra, por anos. Católico matando protestante, protestante matando católico. Direto. Faca no dente aqui e bora pra cima. É isso. Então, assim, a gente sabe que a reforma é importantíssima pra gente estar aqui, mas a gente não pode fazer vista grossa e falar que foi um mar de rosas. Não. Você teve briga, você teve guerra religiosa. E dividiu completamente a Europa em campos religiosos hostis. As guerras de religião da Europa, protestante contra católico. E aí os historiadores católicos, eles olham assim, para quem é protestante, eles apontam a arma e falam assim, vocês dividiram a cristandade. A igreja era unida. Vocês que causaram essa ruptura. Em certo ponto, eles têm razão. Só que aí, a gente devolve e fala assim, a igreja já estava rachada na Idade Média, e aí esse é o ponto que eles não contam, tinha várias correntes dentro do catolicismo,
E a reforma promoveu uma unidade de princípios e não de instituição, que era o que eles queriam. Então rola esse chumbo trocado entre católicos e protestantes no debate. A acusação deles é: vocês dividiram tudo e toda essa catástrofe moderna aconteceu por culpa de vocês. E aí é que a gente tem que diferenciar: existe correlação ou causalidade? Nem tudo que está correlacionado é que uma causa gerou a outra. O que foi a reforma no século XVI, apenas para a gente relembrar? Lembra que quando a gente fala de reforma, a gente não fala da reforma protestante. A gente fala de reformas. Movimentos que aconteceram ao mesmo tempo. Então você tem a reforma de Martinho Lutero na Alemanha, que a gente comemora, canta Castelo Forte, e a gente não tem nada a ver com os luteranos. E a gente nem sequer bebeu da tradição deles. A gente tem a reforma reformada, que começa com o Zwinglio na Suíça e toma corpo e forma, e ela hipertrofia com Calvino em Genebra. Então a gente fala reforma reformada ou reforma calvinista. Na Suíça, outro país, outro contexto, tentaram unidade com a da Alemanha, não conseguiram. Lembra a questão da ceia? Lutero brigando com Zwinglio, o significado da ceia. Não conseguiram unidade. A gente tem a reforma anabatista, que é a reforma radical, que eles também estavam a fim de matar uma galera, a gente não estudou exatamente. É daí que vem os batistas? Não. Aqui o nada batista é de rebatizar. Eles rebatizavam. E a gente tem a reforma anglicana do nosso Henrique VIII, que matou as suas 6 esposas, clássico psicopata da Inglaterra, entendendo ali, ora Inglaterra católica, ora protestante, e a gente tem aquele jogo. Então a gente fala disso, é um movimento que está em vários países. A Igreja Católica olha isso, fala: opa, parou. E aí em Portugal, Espanha, a reforma não avança, eles conseguem frear, reorganiza a Inquisição. Itália, Portugal, Espanha, que são países mais católicos. Por quê? Porque a Igreja Católica parou. Ela freia na Contra-Reforma, cria o índice de livros proibidos, reúne o Concílio de Trento em 3 sessões. Nas aulas lá do Spotify tem toda a aula sobre a Contra-Reforma também. Então eles reagem. Só que isso vai fazer a Europa em chamas. Tá bom? Então assim, é importante a gente ter essa questão que vai ter essa guerra entre protestantes e católicos por muito tempo. E a Contra-Reforma, ela esmaga o crescimento do protestantismo na altura ali do Mediterrâneo. Você tinha a Companhia de Jesus, a renovação do catolicismo, e eles foram e rejeitaram todos os aspectos dos reformadores. Então, a hierarquia eles defendiam, os sacramentos, o misticismo, a vida contemplativa, a Igreja Católica brigando por isso, que os protestantes estavam questionando. Guerra. Aí os reformadores foram lá, destruíram monastérios, abandonaram o ideal de uma vida contemplativa e falaram: a gente serve ao Senhor em todos os lugares. A Contra-Reforma vai lá e ataca novas ordens religiosas e ela freia o protestantismo. Aqui, ela estanca. Ela consegue atingir o objetivo dela. Ela freia o protestantismo. E aí a gente começa a ter um mundo, eu vou seguindo a análise que o historiador católico faz sobre isso, eu estou me baseando no livro dele. Você tem então, por um lado, um catolicismo que está freando o protestantismo, e você tem algumas forças do protestantismo. E qual é a que o Dawson destaca? Que era o problema e um pé no sapato dos caras. Era o calvinismo. E o calvinismo, que trouxe a questão da doutrina, da predestinação e da natureza pecaminosa do homem, foi interpretado muitas vezes por um fatalismo. Pô, se está tudo predestinado, e essa leitura que eles tinham, o homem não tem responsabilidade. Só que ao contrário do que muitos imaginaram, porque não conhecem a doutrina e nunca leram Calvino, pessimismo e fatalismo não levaram à perda do senso de responsabilidade pessoal, uma fuga das atividades do trabalho. Pelo contrário, e aqui o próprio historiador católico reconhece, Calvinismo era uma escola de disciplina moral e esforço que produziu homens autoconfiantes de ação, que enfrentaram o mundo hostil com uma sombria determinação e queriam cumprir os seus deveres e obedecer o seu chamado.
para obedecer ao Senhor e honrar a Deus e honrar o próximo. E aí, por que ele vai falar do calvinismo? Porque o calvinismo é a antítese do humanismo que estava vigente na época. Não havia espaço para você juntar calvinismo com humanismo, protestantes e renascentistas. Muito diferente do catolicismo. Você gosta do barroco, da arte barroca? Quem aqui aprecia arte? Já viu o barroco? Arte religiosa? Isso foi uma síntese do catolicismo que deu um abraço no humanismo da época. E formou uma arte religiosa. O calvinismo não tinha diálogo. Tá bom, Lucas, explica melhor. E agora, pausa na história e vem fazer um exercício filosófico comigo aqui. Porque humanismo e calvinismo não se misturam. Em 3 a 4 aspectos. Primeiro, visão do homem. O humanismo exalta a dignidade, autonomia, potencial do ser humano, inspirado na cultura clássica greco-romana. Ele vê o homem como um ser racional e criativo, capaz de moldar seu destino. Tem coisas interessantes aqui. Não precisa jogar tudo fora. Contudo, o calvinismo enfatiza a depravação total do homem após a queda, sua completa dependência de Deus para a redenção. O ser humano não é o principal agente da história, mas Deus. Como é que conversa? Não conversa. Fonte da autoridade. O humanismo valoriza a razão, a experiência e os textos clássicos para acompanhar, para alcançar conhecimento e progresso. O calvinismo submete a toda a autoridade das Escrituras. A razão é útil, nós não desprezamos a razão, mas ela está corrompida pelo pecado. Então a minha razão só faz sentido quando ela está submissa às Escrituras. Igualzinho a minha emoção. Nenhuma manda. Não é razão sobre emoção ou emoção sobre a razão. É razão e emoção submissas à revelação. Sobre salvação, o humanismo tende a ter uma visão otimista da natureza humana, o homem capaz de se aperfeiçoar. O calvinismo ensina que a salvação é exclusivamente obra de Deus e que o homem por si só nada faz para contribuir para a sua redenção. Na organização social e política, o humanismo contribuiu para o fortalecimento do Estado centralizado e da cultura aristocrática. O calvinismo, com sua ênfase na soberania de Deus, promoveu um modelo de sociedade descentralizada, com influência sobre as futuras democracias. O que é isso? O calvinismo falava, eu olho aqui, só tem gente ruim. Vou pegar aqui, Rodrigo Crisóstomo. Essa cara de bonzinho, um excelente professor, pregador, cuida dos adolescentes, trabalhador, Faria Limer, está aqui, com essa cara de bonzinho. Vou falar, Rodrigo, a partir de amanhã, estou fechando o Congresso Supremo e você manda no Brasil. Você daria o Brasil para o Rodrigo virar tipo um ditador? Não, com essa cara assim, você até fala, ok. O calvinismo vai falar, opa, pera lá, essa cara de bonzinho por trás tem um coração, você tem que duvidar. Ele é mau. Você não pode dar tanto poder para ele. Você tem que ter uma forma de frear. Senão, todo mundo aqui é um potencial ditadorzinho que quer impor sua regra para os outros. O calvinismo olhava isso e falava, a estrutura da sociedade tem que ser diferente. O poder tem que estar separado. Não pode concentrar o poder numa pessoa só. E por essa visão de mundo, o calvinismo e o humanismo vão se desenvolver em direções opostas. Enquanto o humanismo vai pavimentar o caminho para o iluminismo e para a Revolução Francesa, o calvinismo lançou as bases para a sociedade que enfatizavam trabalho, disciplina e governo representativo. Já há uma diferença grande aqui nos resultados, e quando eu falo de calvinismo se alia a Suíça, Holanda, Inglaterra, Escócia e Estados Unidos. Nunca teve ditadura nesses países. Por quê? A resposta em parte está aqui. Caminhos totalmente diferentes, que eles vão traçar na formação da nação. Aí quando a gente olha, por que o catolicismo e o humanismo tiveram uma síntese que resultou na arte barroca? Primeiro, valorização da beleza e do simbolismo. O catolicismo medieval, uma igreja hipertrofiada, grande,
tomava lá ingestão de hormônio, ficou maior do que devia, ela abraçou tudo, inclusive a arte. Então ela tinha uma arte. Quem produzia a arte? A igreja. A igreja. O humanismo tinha essa tradição na perspectiva do realismo, da grandiosidade. Eles se abraçaram e você teve o que? O barroco. A igreja olhou o humanismo, a gente precisa trabalhar a arte na Contra-Reforma para moldar a cabeça das pessoas. Vamos usar a arte. Então ela usou a arte para comunicar a teologia de forma emocional e dramática. A Igreja Católica patrocinou grandes artistas, Caravaggio, Bernini, Rubens, para reforçar sua doutrina e inspirar a devoção na Contra-Reforma. A arte barroca expressava a glória de Deus, a grandeza da fé e incorporava técnicas clássicas do humanismo para fazer o desenvolvimento. Você tem um casamento aí. O humanismo valorizava o intelecto, a dignidade humana, mas aceitava o mundo ordenado por Deus. Aqui a gente não tem ateísmo ainda. O catolicismo soube assimilar essa visão sem comprometer a sua doutrina. E isso se manifesta nessa teologia visual, onde o divino é representado de forma realística, dramática, onde você olha para isso e você se sente impactado. Ele fala com a sua emoção. Então ele mexe com você. E essa fusão entre humanismo e catolicismo gerou um dos períodos artísticos mais marcantes da história. E o calvinismo, com uma postura mais austera, rejeitou essa expressão artística, enfatizando uma abordagem mais sóbria e racional da fé. Você vai levantar a mão e vai perguntar assim: Lucas, calvinismo despreza a arte? Não, muito pelo contrário. Quando você vai ler depois sobre a escola holandesa de Hoekemaker, entre outros, o calvinismo não despreza a arte. Só que ele vai falar, a arte não tem que ser engolida pela igreja e nem pelo Estado. A arte é livre. A arte é livre. Dá um EBD sobre isso, estética, artes, quem sabe no futuro. A gente faça uma sala sobre isso. Mas então é uma outra vertente. A Igreja Católica abraça a arte. Ela abraça tudo, ela engoliu tudo, ela engoliu o Estado, ela engoliu a arte. O calvinismo vai falar, a arte não é do Estado, a arte não é da igreja. A arte é livre. Então, é nesse sentido. E a gente tem esse mundo, onde de um lado aqui na esquerda, ficou meio pequeno, você tem a Roma, a Contra-Reforma do humanismo. Do lado direito, você tem a Genebra calvinista. As duas forças de poder. No meio você tem ali uma galera intermediária, nem de direita nem de esquerda. Luteranos, anglicanos, jansenistas, que são correntes do protestantismo e correntes do catolicismo. Os caras não estavam nem contra a reforma, nem da Genebra calvinista. E se não fosse essa galera intermediária, você ia ter duas Europas completamente diferentes. A Roma contra-reformista e a Genebra calvinista. Se você compara, por exemplo, Suíça com Espanha, vê a estrutura dos países, vê como que eles funcionam hoje. Totalmente diferente. Totalmente diferente. É um exemplo de como que você tem e como que isso vai romper. Mas uma coisa que a gente precisa entender, quando a gente está falando dessa questão cultural, de como a gente está avançando na Europa e com todas essas mudanças. Gente, a galera não chegava assim e tuitava. Então não chegou assim, Martinho Lutero, em 31 de outubro, colocou lá no Twitter, fez um Reels no Instagram, onde ele falou, gente, eu estou aqui hoje, colocando minhas 95 teses aqui, chamando a turma aqui, os monges e os cardeais, para debater sobre a questão das indulgências. Não tinha isso. Não tinha informação. Né? Não tinha selfie partindo para a guerra de religião, vamos arrancar a cabeça dos protestantes. Não havia. Demorava para a informação chegar. Apesar do Renascimento, apesar da Reforma, o mundo era rural, uma sociedade agrária, e a maioria das pessoas, você continuava na sua vidinha medieval, como você sempre fez. E você não percebia. Ainda havia um movimento popular que vivia na Idade Média. A camada popular não conhecia o humanismo.
Você tinha acabado de ter imprensa inventada. Hoje você compra um livro no Kindle, você vai e acessa. Chega notícia rápida, naquela época tudo era diferente. A camada popular não conhecia muitas dessas coisas. E essa tradição social impediu que tanto o Renascimento quanto a Reforma fossem amplamente disseminadas. Essa noção de nova ordem não entrava na cabeça das pessoas. Por quê? Porque a Europa era um desenvolvimento de anos, de séculos, de desenvolvimento orgânico. Família, Estado, realeza, autoridades, diferentes ordens com funções e privilégios. Não foi um negócio que o cara inventou da noite para o dia. Foram séculos. Você não vai romper com isso aí dessa forma. Então, os efeitos da Reforma e do Renascimento não conseguiram chegar nas camadas mais baixas da população. Por que é importante falar isso? Porque até que você tenha algo como a Revolução Francesa, muita coisa tem que acontecer. Para que você tenha uma revolução popular, para que ideias de filósofos cheguem na cabeça e formem toda uma mente de um povo, tem muita coisa que precisa acontecer. E o que nos diz que o século XVII, que vai de 1600 ali, os anos de 1600, era um século altamente religioso. Tanto em países católicos, quanto nos protestantes. Então você vai pegar Thomas Hobbes, o materialista. Então ele falava e ninguém nem sabia quem era Thomas Hobbes. Ele estava no ciclo ali, nos grandes cafés da cidade. Eles não conseguiam ir contra a massa de pregadores e teólogos que formavam a união pública, que estavam onde? Com o povo. Pregando para o povo. Então, não é aqui ainda que você tem uma secularização, mas o século XVII, apesar do humanismo, apesar da reforma, é um período de intensa religiosidade. A opinião pública aqui era moldada por pregadores e teólogos, e não por materialistas, não por humanistas. A filosofia era restrita a quem? As elites. Não entrava na cabeça das pessoas. E depois a gente vai ter um homem que a gente vai estudar na semana que vem, chamado Jean-Jacques Rousseau. Esse cara é fundamental para você entender a mudança que acontece quando ele vai transformar essa filosofia intelectual numa religião. E aí ele está falando com as pessoas. E aí ele substitui a fé cristã por uma nova moral. É igual, deixa eu dar um exemplo. Igual a cultura de elite no Brasil. Vai para um diretório acadêmico de um curso de Ciências Sociais na USP. Parece que é outro planeta? Quem está na universidade aqui? Levanta a mão. E aí? Quem cursa humanas ou já cursou humanas aqui? Tá. Quem cursou humanas em federal, estadual? Estou mentindo? Não. Então assim, o negócio é tenso. Você vai lá, parece que os caras estão. E aí, quando a gente está num debate de pautas públicas e os caras estão preocupados com o uso de pronome neutro, vem alguém e fala, gente, vocês estão preocupados com o uso de pronome neutro? A população brasileira está preocupada em ter 3 refeições por dia. Tem a distância absurda das preocupações que ocorrem nessas elites com o que ocorre com o povo. Hoje com acesso à informação. Todo mundo tem um pouco de noção das coisas que acontecem. Imagina naquela época. Você tem, essa distância enorme. O Brasil tem uma massa inteira, uma sociedade inteira conservadora nos costumes. Então essas teorias da agenda woke muitas vezes não descem. É o que acontecia nessa época com os filósofos. Não tem autor que transforma essa teoria e populariza. E agora a pauta, a preocupação das pessoas vai ser pronome neutro. Não desce. Fica restrito às elites. Então o Brasil está muito longe de ser secularizado nesse sentido. Quanto mais perto dos centros urbanos, dos diretórios acadêmicos, das universidades que você está, você fica mais em comum com o que está na elite ali, com esses pensamentos. E aí parece que é todo mundo. Quando você vai andar, você vai conhecer o problema das pessoas, não funciona dessa forma. Então, eu trago aqui uma lista do que estava acontecendo ao mesmo tempo de pregadores protestantes do século XVII e do século XVIII. Tá? Então, por exemplo, alguns teólogos, turma que estuda teologia aqui, já viu, já leu textos, vai conhecer algum deles. Então, você tem John Owen, teólogo puritano, influente na Inglaterra,
defensor da soberania de Deus e da santidade pessoal. Você tem Richard Baxter, outro grande puritano inglês, autor de O Pastor Reformado. Jonathan Edwards, teólogo e pregador do primeiro grande avivamento dos Estados Unidos, famoso pelo seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. John Bunyan, pregador batista, autor de O Peregrino, um dos livros cristãos mais influentes da história. Entre outros aqui, inclusive John Wesley, fundador do metodismo, grande pregador itinerante que levou a pregação cristã nas massas na Inglaterra. Era essa galera que as pessoas estavam escutando. Esses pregadores formavam a mente popular da época contra o secularismo emergente. Você está falando, Lucas, esses pregadores eles estavam imunes a tudo que estava acontecendo na filosofia? Não. Não estavam. Tanto que quando a gente vai estudar o segundo reavivamento, com Charles Finney, você vai ver ele querendo empregar métodos dentro da igreja para obter resultados que antes nós criamos que só poderiam ser feitos pelo Espírito Santo. Então a gente começa a criar métodos para as pessoas se converterem, sabe? Faz um apelo, coloca uma musiquinha, faz chorar, aqui, não sei o que, a pessoa levanta a mão, vinho. Métodos para produzir efeitos. O cristianismo sendo influenciado pela sua cultura. Então não estão imunes. Ao mesmo tempo que esses caras estão pregando, você tem os filósofos que estão desenvolvendo as suas correntes intelectuais. E aqui, o primeiro nome que nós temos, e é importantíssimo, é a virada, é o René Descartes, que nasceu em 1596, e ele é famoso, e aqui muitos atribuem a virada de chave da modernidade ao René Descartes, que desenvolveu o método cartesiano, buscando o conhecimento certo. E é famoso pela sua frase: a única coisa que eu não posso duvidar é da minha mente. Porque quando eu estou duvidando, é sinal de que eu, pelo menos, existo. Portanto, penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Descartes ele tem uma virada de chave aqui. E o significado começa a sair das coisas. Então isso aqui não é uma cadeira que tem propriedades físicas, ela tem um tamanho, ela tem uma cor, ela tem um significado, porque ela é uma cadeira. Não. O que a minha mente entende ao olhar para essa cadeira? Você começa a ter um deslocamento, o significado começa a sair das coisas, do mundo, ele começa a vir para a mente. Isso faz de Descartes um ateu que não acreditava na existência divina? De jeito nenhum. Ele acreditava em Deus. E muitos desses filósofos acreditavam em Deus. Então aqui eu vou citar Spinoza, eu vou citar John Locke, Leibniz, David Hume, Voltaire. Eles acreditavam em Deus, mas seus pensamentos estavam sendo moldados por outros compromissos religiosos. Deus não fazia diferença na forma como eles interpretavam o mundo, na forma como eles faziam filosofia. Se você quer entender um pouquinho, como é que a gente conversa, dialoga com esses caras? Eu tenho 2 textos que eu escrevi sobre René Descartes no Medium. Medium é um blog de textos, uma rede social de textos. Se você quiser entender um pouquinho melhor do pensamento do Descartes, como que ele inicia a modernidade, como que ele desenvolveu o método cartesiano, eu recomendo aqui a leitura que você faça. E depois eu vou ensinar melhor como é que a filosofia cristã faz uma refutação desse tipo de pensamento e onde que eles erram. Então, gente, o que acontece? Resumidamente, a reforma ela enfraqueceu o domínio religioso da Igreja Católica. A reforma trouxe liberdade de expressão, liberdade de pensamento e abriu espaço para esse pensamento mais secular e reformista. Racionalista, desculpa. A reforma rompe essa institucionalidade. Você não é mais proibido de pensar. Logo, a gente está aberto a todo tipo de pensamento. Então, nesse sentido, ela abre um caminho para as ideias iluministas. Não porque ela incentivou ou porque ela tinha contato,
mas porque ela tirou esse monopólio, essa ditadura, as pessoas agora elas são livres para pensar. Então, numa primeira pausa, nessa revolução confessional, a gente tem o que no século XVII? Domínio de pregadores e teólogos, mas com uma filosofia restrita às elites. No século XVII, a filosofia começa a influenciar a cultura, mas ainda não domina a opinião pública. Lembra das universidades brasileiras? Está tudo lá. Não fala com a população. E depois, na aula que vem, a gente vai ver como Rousseau transformou filosofia em religião, lançando as bases para a Revolução Francesa. E aí é que muda. Então a secularização, você pode notar, ela é um processo longo. Você está falando, Lucas, o que isso tem a ver com o homem preso dentro do corpo da mulher que você falou de semana passada? Eu falei, calma, a gente está no século XVII. Com Rousseau, semana que vem, as coisas vão começar a fazer sentido. Porque por enquanto eu estou falando de história, não sei o que, tá, mas o que o Rousseau defendeu? Quais ideias que ele defendeu? E é por isso que depois da reforma, depois que a gente tem o humanismo, esse novo mundo, essa abertura, o próximo passo para uma revolução confessional é essa revolução das ideias. A gente precisa ter uma revolução de ideias. E por que começa na França? Vocês sabem o que aconteceu na França entre católicos e protestantes? Alguém lembra? Vamos lá, uma dica. Massacre de 24 de agosto, noite de São Bartolomeu. Alguém lembra? Quando entre 20 a 50 mil protestantes foram assassinados no massacre de São Bartolomeu, na França, pelos católicos. Carnificina total. A França estava em pé de guerra. Os protestantes foram mortos. Foram mortos. Depois de um tempo, a França fez o Edito de Nantes, que promoveu a liberdade religiosa e dava tolerância para os protestantes praticarem e exercerem a fé. E a gente tem os protestantes franceses, que se chamavam huguenotes. E eles eram os elementos mais intelectuais, os mais inteligentes da França. Só que uma hora, o protestantismo francês recebeu um golpe de misericórdia, e esse Edito de Nantes é revogado, porque a causa católica estava ensandecida. Os caras estavam malucos. Os protestantes estavam fragilizados, porque a guerra não era só na França. Tinha guerra na França, tinha guerra na Inglaterra, guerra entre os protestantes. E o Luís XIV, na tentativa de exterminar o protestantismo francês, então ele vai e estabelece ali, chega, acabou. E isso reacende as chamas de guerra religiosa. E os exilados huguenotes franceses que começam a ir para a Holanda, para a Inglaterra, para a Alemanha. Essa saída dos protestantes da França vai ser o estopim das novas ideias. E aqui eu avancei um período e agora estou voltando de novo, contando a história de outro viés. Então a monarquia francesa, a monarquia absoluta, contribuiu para essa diáspora dos protestantes que foram para onde? Para a Holanda, onde eles encontraram um território fresco, para germinar naquilo que ia ser e naquilo que ia florescer a Revolução Gloriosa da Inglaterra. E aqui há um contraste entre o que vai acontecer na França e o que vai acontecer na Inglaterra. Enquanto a Inglaterra, influenciada pelos puritanos, faz um parlamento, o rei agora não tem mais poder absoluto. O rei Carlos I é morto. A Inglaterra é o primeiro país que mata um rei. Decapitam um rei. Isso na França era inconcebível. O monarca era absoluto, hipertrofiado, o cara podia tudo. A Inglaterra vai para um caminho de monarquia constitucional e a França monarquia absoluta. Mão de ferro governando. Rodrigo Crisóstomo lá, na figura do rei, com todo o poder na mão. É isso que você acontece. Então a gente tem que olhar para a França e entender o que ocorre. Foi na França que as ideias revolucionárias se realizaram por completo. Por quê? Porque enquanto você tinha liberdade de expressão dos outros países, a França falou, aqui não. A França começou a ser rígida. Não deixou espaço para a liberdade de opinião.
Na Inglaterra você tinha diálogo entre filósofos, entre protestantes. Então eles encontravam um caminho para diálogo. Na França não. Só que a França também não tinha o preparo da teologia protestante. Então esses pensamentos de filósofos, sabe aquela ideia? Imagina uma represa e você tem a barragem. Está fazendo pressão ali. Pressão. Uma hora essa barragem estoura. É isso que vai acontecer na França. Quando você deixa a água passar, a água vai indo, não forma pressão, ela não derruba nada, ela tem um escape. Mas se você deixa essa água acumular e ela estoura de uma vez, você não segura. Então na França, onde eles tentaram reprimir, eles conseguiram por um pouco. De repente esses pensamentos filosóficos vão chegar com tudo. Por isso que a França, ela vê o fim do protestantismo e ela segue para a era do iluminismo filosófico. E o iluminismo filosófico vai ser uma segunda reforma na França. Porque começam a questionar aquilo que os protestantes questionaram, a autoridade religiosa, o poder concentrado. E aí eles começam a causar uma revolta da população contra a ordem religiosa também. Quem sofreu? Igreja Católica. Os iluministas vão bater nas mesmas questões que os protestantes bateram. Poder sacerdotal, monastérios, ascetismo, tirania papal, obscurantismo. Então na França, diferente da Inglaterra, onde havia o diálogo, onde havia a praça pública, onde havia a conversa. Então você tem John Locke. John Locke, ele acreditava em Deus. John Locke escreveu tratados e as suas cartas sobre tolerância. Escreveu tratados sobre governo para proteger o estado da religião. Houve entendimento e houve diálogo. Não é o que vai acontecer na França. Então, após o fim do protestantismo na França, os huguenotes vão embora. Mão de ferro dos reis, não pode ter outra opinião. Imagina a água chegando na barragem, acumulando. A hora que isso aí estoura e a hora que isso desce, ninguém segura mais. Então, resumidamente, aqui os pensamentos dos filósofos que formaram essa elite intelectual do século XVII e do século XVIII. Vamos lá. Cada instituição e cada crença eram submetidos a um teste de crítica. Você começava a questionar tudo que era feito. O ceticismo, ali a mente de René Descartes. Aos olhos desses novos filósofos, a ordem social e religiosa da cristandade era uma estrutura gótica, antiquada e não habitável. Então, aos olhos dos filósofos, havia chegado o momento de você demolir tudo que tinha e construir sobre uma tábua rasa da natureza humana um novo edifício, alicerçado na razão, que ia servir muito mais a uma sociedade. Então os filósofos estão olhando para a ordem e falam, não serve mais nada, a gente precisa construir uma sociedade na razão, essa ordem religiosa não funciona, e essa propaganda vai começar a ganhar atração na França. Essas novas ideias foram aceitas pelo mundo elegante, eram os ricos que discutiam sobre isso. E de 1951 em diante, com a publicação da grande enciclopédia francesa, eles foram recebidos como se fosse uma declaração oficial. Se tornaram um credo de um partido organizado que ganhava adeptos que a cultura francesa dominava. Só que enquanto isso, na vida das pessoas, o camponês seguia normalmente a sua vida. Ele não sabia dos filósofos. Então, os filósofos estavam empenhados em varrer os destroços da Idade Média, realizar as reformas administrativas, sociais e econômicas. Mas, embora esse movimento tenha sido rápido, ele foi limitado e ele foi superficial. A camada pobre operava no mundo medieval. Ninguém sabia. Você não está preocupado com isso. É igual quando eu falo hoje, que a maioria dos brasileiros estão preocupados, é como é que eles vão fazer 3 refeições amanhã. E isso aqui que a gente vive, a cidade que a gente vive, o contexto das pessoas que estão nessa sala, não reflete a vida dos brasileiros, em sua grande maioria. Onde eu mencionei lá no começo do Deuteronômio que as pessoas cavavam lá e falei do texto, que bom que a modernidade nos trouxe frutos, mas não é realidade para muitos brasileiros que não têm nem sequer saneamento básico na sua casa.
Então, muitas vezes, essas discussões de elite filosófica demoram para você deixar e para você descer na camada do povo. E a pergunta é, como isso aconteceu? Como é que essas ideias filosóficas vão virar uma religião popular? E a pergunta que nós vamos responder na próxima aula. Mas por agora, apenas um resumo. Por que então, para fixar mais ainda, a Revolução das Ideias aconteceu na França? Centralização do Estado e oposição ao absolutismo. Eles enrijecem, mão de ferro, e aí então os filósofos começam a criticar o rei, começam a criticar a igreja. A França era o coração de redes intelectuais iluministas, os salões intelectuais, as sociedades maçônicas, salões literários. Os filósofos começaram a radicalizar as suas ideias. O iluminismo francês foi radicalmente antirreligioso. Enquanto na Inglaterra e nos Estados Unidos o iluminismo coexistiu com o cristianismo, John Locke, na França ele se volta contra a igreja, como Voltaire, os enciclopedistas que atacavam abertamente o catolicismo. Você tem um declínio das forças católicas, um desgaste, e por fim você tem o nosso personagem da semana que vem, quando Rousseau transforma toda essa questão filosófica numa religião em que as pessoas vão acreditar e elas vão batalhar por isso. Então a grande mudança e a grande virada de tudo isso que eu falei até aqui, aquilo que vai substituir o cristianismo pela religião do homem e da vontade geral, a ideia é que a sociedade corrompe o indivíduo, um homem que nasce bom no seu estado de natureza, e é a justificativa para uma revolução mais forte. Essa virada ocorre com Jean-Jacques Rousseau. E para entender a modernidade, entender Rousseau é fundamental. Então, na próxima aula, nós trataremos sobre isso. Para finalizar, gente, agradeço a presença de vocês. Hoje é uma aula mais histórica, muita informação. Se você tiver alguma dúvida, eu peço que você me procure. A gente conversa sobre isso. Mas vocês que estão vindo, venham, porque até o final da série você vai entender de fato o que é essa modernidade, o que causou essa virada. E sempre vamos orar pedindo a Deus que nos dê sabedoria para ler os tempos e discernir os tempos. Eu falo que o nosso propósito nessa aula é, nós estamos no século XXI no Brasil, recebendo toda essa herança, nós precisamos ler os nossos tempos, nós precisamos discernir os tempos. Obrigado, Senhor, pela história, porque é o Senhor quem dirige. Obrigado por tudo aquilo que nós aprendemos, por tudo aquilo que o Senhor nos ensina, como podemos aprender com o passado. E podemos, ó Deus, honrar o Senhor no presente momento onde o Senhor nos colocou, entendendo os tempos, lendo a cultura e sabendo como o Senhor quer que nós nos comportemos e como nós vamos poder honrar e glorificar o Teu nome. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.